Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui. A gente sempre com foco na atuação parlamentar, na visão política, no dia a dia de cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, nosso convidado, o deputado José de Arimateia, do Republicanos, a quem já dou nossas boas-vindas. Um prazer tê-lo aqui, deputado. Prazer todo meu, é uma satisfação, um prazer de estar aqui participando, né, desse projeto. Eu acho que é muito importante a população baiana conhecer o perfil de cada legislador, né? E a Assembleia está de parabéns por esse programa. O senhor certamente já é bem conhecido dos eleitores da Bahia em geral. O senhor está no seu quarto mandato como deputado estadual. A primeira eleição foi em 1999, não é isso? Já passou por partidos como MDB, PFL, PSL, PRB. Hoje está no Republicanos. Quem é o deputado José de Arimateia? Deputado José de Arimateia é um cidadão lá do Rio Grande do Norte, né? Inclusive eu cheguei na Bahia em 1995. Sou filho de agricultor, minha mãe professora. E perdi meu pai com 18 anos de idade. E naquela época eram 5 filhos que a minha mãe tinha. Eu fiquei praticamente como o pai dos demais, porque era tudo menor, pequeno. Eu sou o segundo mais velho. E passamos por essa dificuldade. E depois que eu vim do interior, a cidade chamada Alexandria, né, que é a sua terra natal. Terra natal. Eu nasci na zona rural, no sítio Riachão. E aí eu vim para a capital, comecei a trabalhar já na infância, né? Porque meu pai sempre foi uma pessoa batalhadora. Ele era uma pessoa que trabalhava e ensinou isso aos filhos. Eu, com 6 anos, eu já estava nas feiras livres com ele. Lá na minha terra eu fui vendedor de feijão, rapadura, farinha, e também fui depois locutor de carro de som, passava filmes lá no interior, não tinha cinema, né? Então a gente passava filme naquelas máquinas de 16 milímetros, sempre trabalhando, né, para poder estudar. E daí, depois que eu perdi meu pai, fui para a capital, morar na capital, porque eu já comecei a trabalhar num órgão público, mesmo nesse órgão que eu comecei a trabalhar, eu era menor de idade na época, e cheguei a ser gerente de um órgão do governo do estado lá no Rio Grande do Norte. Eu fui nesse órgão, eu cheguei a ser, trabalhei de serviços gerais, daí quando completei a maioridade eu fui auxiliar, depois fui gerente. E foi aí onde eu conheci a minha esposa, casei, e a minha esposa tem até uma história, assim, uma história longa, porque ela era filha de prefeito, a minha esposa. E eu, por ser uma pessoa de família simples, na hora que eu comecei a namorar, então existiu aquela resistência, né? Então a influência política veio da esposa, foi? Quer dizer, coincidentemente, na época, lá nessa cidade, o partido que eu fazia parte, e eu era locutor, era oposição ao pai dela. Mas o senhor veio para a Bahia nos anos 90 e foi aqui 95, que começou. 95. Exatamente. Aqui que o senhor teve Foi. Aí uma aqui, trajetória onde eu política. casei com ela, minha esposa, e tivemos 2 filhos, né? 2 filhos. Quando eu cheguei aqui com os filhos, um tinha 1 ano e 3 meses, o caçula, e o outro tinha 8 anos. E aí eu já vim numa missão evangelística, porque eu conheci Jesus e resolvi pregar o evangelho. Pois é, o senhor tem um histórico de atuação no meio evangélico, como pastor evangélico, atualmente bispo evangélico. Como é que tem sido conciliar esse ministério pastoral com a vida política, deputado? Ora, quando eu cheguei aqui, eu já vim para cuidar tanto da parte espiritual e da parte social que a igreja tem. E foi daí onde a igreja chegou e disse assim, olha, nós vamos ter um candidato a deputado,
Nessa época, eu estava em Feira de Santana e fui transferido para o sul da Bahia, para Ilhéus. Fui morar em Ilhéus, morei em Ilhéus em 97, cheguei em Ilhéus em 97. Aí foi na eleição de 98, eu cuidava da ABC, Associação Beneficente Cristã, que fazia parte da Igreja Universal. E daí meu nome foi colocado, o primeiro partido que eu me filiei foi o PMDB. Quando o senhor se elegeu pela primeira vez? Pela primeira vez. Fui eleito, naquela época, no cenário político baiano, meu nome foi uma surpresa, porque nunca a pessoa, geralmente quando a pessoa vai para deputado estadual ou federal, ele já tem um currículo na vida pública, na política, né? Ou vereador, ou foi prefeito. No meu caso, não. No meu caso, foi como eu estava na parte evangelística, né, de pregar o evangelho, era mais conhecido dentro do segmento evangélico. E o senhor foi eleito como representante da Igreja Evangélica? Porque naquela época, além de ter essa representação da Igreja Evangélica, também das associações de bairro, né, porque eu fazia um trabalho social. Devido já ter uma experiência também na questão da comunicação, eu fazia um programa de rádio, já tinha um DRT naquela época, né? Eu tinha um DRT e fazia um programa 90. Exatamente. Fazia esse programa de rádio lá em Ilhéus, programa popular, fazia entrevista, via os problemas da comunidade. Isso aí foi crescendo o meu nome e aí juntou, foi o útil ao agradável. Eu fui candidato. Agora, o que o movimenta enquanto parlamentar, enquanto político? Eu sei que o senhor tem algumas bandeiras, como a própria questão da Igreja Evangélica, certamente é uma delas, mas o senhor também sai em defesa dos animais, tem a área da saúde, que também já sei, o senhor apresentou já vários projetos de lei nesse sentido. Quais são as suas grandes causas na Assembleia, deputado? Olha, eu acho que a política, ela tem que, se eu pudesse me virar em 10, assim, no sentido de abraçar 10 causas, né, que claro que todas as causas que a gente vê, que cada deputado defende, ela tem uma importância, né? E eu, quando eu cheguei aqui, por já ter uma convivência com o povo, por ser cristão, primeiro a gente veio defender a família, a bandeira principal, a família. Eu fui presidente da Comissão da Saúde aqui na Assembleia por 4 anos. Geralmente são 2 anos que a gente fica na comissão, mas devido às atuações, então abracei a causa da saúde, abracei a causa do idoso. A gente tem visto, nós temos visto a falta, né, do cumprimento. Existe o Estatuto do Idoso, mas não tem sido cumprido. Então isso foi uma das coisas que me motivou também para poder lutar. Depois a causa animal, a gente vê os maus tratos aos animais abandonados que a gente vê na cidade, principalmente aqui na cidade de Salvador. A Bahia hoje nós temos mais de 300 mil animais abandonados, né, se for somar. Então isso é uma falta de uma conscientização à população e também aos próprios gestores, né, porque cuidar do animal é cuidar da questão ambiental, faz parte do cuidado com o meio ambiente, porque se não cuida do animal, vamos ter problemas sérios na questão ambiental. São causas, de certa forma, fáceis de serem defendidas? O senhor tem tido sucesso nessas causas? Olha, nós encontramos as dificuldades, porque, por exemplo, quando se trata do idoso, o idoso, hoje na Bahia, dos 417 municípios, quando eu comecei a me aprofundar na questão do idoso e saber por que as políticas públicas dos idosos não têm sido cumpridas. Quando você conversa com o prefeito diz que não tem recursos, não tem fonte de recursos. Quando você conversa com o governador, é o mesmo discurso. Aí nós encontramos um grande problema, que a maioria dos municípios da Bahia não tem o Conselho Municipal do Idoso. Porque quando cria o Conselho Municipal do Idoso, aí aquele município pode criar o Fundo Municipal para o Idoso. Para você ter ideia, hoje dos 417 municípios, nós só temos 89 municípios que têm o Conselho Municipal do Idoso funcionando, não completo ainda, porque desses 86 nós só temos aí uns 12 que criaram o Fundo Municipal para o Idoso.
Então, aí você vê, como é que as políticas públicas o prefeito pode aplicar? Não tem como, porque não tem recurso. E nem como receber os recursos, né? Por falta não tem, exatamente, não tem a formalizar. Fonte de formalizar. Primeiro tem que passar pelo Conselho Municipal, depois cria o Fundo Municipal. Aí vem a nível de Estado, porque quando se trata do Conselho, existe o Conselho Municipal, o Conselho Estadual e o Conselho Nacional. Então, aí abrange os 3 poderes, né? O poder municipal, estadual e federal. Só que aqui na Bahia, o que eu detectei também, que do Conselho Estadual existe aqui na Bahia. Existe o Conselho Estadual, tudo legalizado, direitinho, funcionando. Mas quando você vai olhar quais os estados que não têm o Fundo Estadual para o Idoso, inclusive, dos 27 estados, só temos 16 estados da federação que tem o Fundo Estadual para o Idoso. E a Bahia é um dos estados que hoje ainda não tem, apesar que chegou aqui na casa, o mês passado, o projeto de lei que vamos aprovar, criando o Fundo Estadual para o Idoso. Depois de muitas lutas, para você ter ideia, desses 4 mandatos que eu estou aqui, sempre cobrando, batendo na tecla, que precisa ter o Fundo Estadual para o Idoso. E quando eu perguntei para o senhor se o senhor tem sido bem sucedido nas suas causas, porque é uma reclamação muito comum na Assembleia de que projetos do Legislativo pouco andam, que a prioridade acaba sendo muito mais matérias do Executivo. O senhor já tem uma quantidade grande de projetos de lei, por exemplo, aprovados pela Assembleia, indicações feitas ao governador aceitas. O balanço que o senhor faz da sua atuação tem sido mais positivo, mais negativo? Qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, nós temos aqui outro problema com respeito aos projetos. Por exemplo, a gente conseguiu aprovar. Eu apresentei vários projetos, por exemplo, com respeito à causa animal. Existe a Semana de Conscientização e Proteção aos Direitos dos Animais, que é a primeira semana de outubro, né? E esse projeto já faz uns 4 anos que já foi aprovado. Só que a parte do que a lei determina, o poder público não considera o projeto. Por quê? Porque não divulga. Dentro do projeto está bem escrito, está bem claro, que o governo tem que, dentro das suas propagandas institucionais, eles têm que alertar para a população, tem que divulgar isso nas escolas, que existe a conscientização de proteção aos animais, que agredir os animais, a violência contra os animais é crime. Então esse projeto foi aprovado, mas acaba não sendo efetivo. Não sendo efetivado. Não sendo efetivado. Então, se nós não tivermos aqui mostrando para a sociedade, não acontece. A outra coisa, por exemplo, eu fiz uma indicação ao governo do Estado, não podia ser projeto porque causa despesas. Mas foi indicação da criação da Delegacia de Proteção aos Direitos do Idoso, que era para ter nas maiores cidades, logo do início, nas maiores cidades da Bahia, de acordo com a população, é claro, e hoje nós só temos uma delegacia em Salvador. Ou seja, uma indicação que não foi aceita. Quer dizer, foi aceita apenas para uma. Mas dentro da efetividade do projeto, que é para ser, não foi. Na área de proteção dos animais, o senhor inclusive tem um projeto de lei também defendendo a proibição do abate de jumentos. De jumentos, exatamente. Esse projeto está em tramitação. Nós estamos nessa luta porque já existe o jumento já está para ser extinto, né? Você sabe que o jumento ele é um símbolo do Nordeste. Todo o Nordeste, quando se fala do Nordeste, tem o jumento é um símbolo. Mas o que é que vem acontecendo? A matança aos animais, né, para poder exportar para outros países como China, a China Vietnã. Vietnã, tudo isso. Então, se nós não criarmos uma lei assim, vai acabar com a origem, né, da importância que o jumento é. O senhor avalia como não recebendo a devida atenção às políticas públicas para a defesa dos animais por parte do governo do Estado? Hoje,
o governo é ausente em relação a essas políticas públicas, mas eu vou pedir essa resposta para já. A gente volta com essa conversa. Deputado José de Arimateia, do Republicanos, conversando conosco aqui. É um instante só. Já estamos de volta, direto do Legislativo, com o nosso convidado, o deputado José de Arimateia, do Republicanos. A gente falava das políticas públicas em defesa dos animais. Faltam essas políticas aqui na Bahia, deputado? Falta. Com certeza. Eu acho que o que é que acontece? Por exemplo, aqui mesmo na Assembleia, se você, eu como parlamentar, dentro do orçamento, se eu direciono uma verba para que possa atender aos centros de zoonose de cada município, essa verba, ela vai de uma forma que, dentro da questão da saúde pública, mas ela não é específica para a causa animal. Para você ter ideia, se não fosse hoje o trabalho das ONGs protetoras de animais, das associações, nós estávamos com outro problema mais grave ainda. Porque o que tem de animais de rua, que eles são abandonados, aqueles animais são abandonados, é por falta de quê? Por falta da vacina, por falta de uma castração, por falta de um medicamento para o verme, né? Aquela pessoa de baixa renda, ela não tem condição de comprar. Então ela tem que recorrer a quem? Tem que recorrer ao poder público. Então o gestor, ele não olha para o animal, que é um ser vivo, que ele precisa de uma atenção. Isso é fácil de resolver, por quê? Porque se o prefeito ou se o governador leva essa conscientização de adotar um animal na sala de aula para a juventude, isso vai diminuir muito o número de animais abandonados e, consequentemente, os problemas de saúde pública vai diminuir. Então, por isso que agora eu criei um projeto, né, que cria as políticas públicas para os animais, que eu vou estar entregando a todos os prefeitos, porque eles poderão implantar dentro do próprio município, que esse projeto vai ser como se fosse o fundo, como nós acabamos de falar há pouco, do fundo do idoso, né? Então, esse projeto vai ser isso, vai ter como eles buscar recursos direcionado para a causa animal. Então isso vai resolver o problema, porque ele vai buscar a nível do Ministério da Saúde, a nível das instituições privadas, que vai poder ser feita a doação. Então o projeto já está pronto, já mandei até para o governador uma cópia do projeto, para que possa implantar dentro da própria Secretaria de Saúde. Deputado, o senhor, como disse, é natural de Alexandria, Rio Grande do Norte, mas o seu domicílio eleitoral é Feira de Santana, aqui na Bahia, onde já foi vereador por 2 vezes, candidato a prefeito de lá também. Como é a sua relação política hoje com a prefeitura de Feira de Santana, uma vez que o senhor, quando saiu candidato, o senhor rompeu com a base do ex-prefeito José Ronaldo, cujo grupo político se mantém à frente da prefeitura hoje, não? Eu já venho acompanhando o prefeito José Ronaldo desde do seu mandato como prefeito, o primeiro mandato. Quando ele colocou o Tarcísio Pimenta, que foi colega nosso aqui na casa, como prefeito, nós apoiamos também. Naquele momento, quando foi na reeleição do próprio Tarcísio, nós preferimos ficar com ele e fomos oposição a Zé Ronaldo. Depois, ele ganhou as eleições, nós voltamos a apoiar o governo dele. Mas nessa última eleição, o nosso partido, e é claro, eu não posso ser candidato a prefeito se não houver a manifestação da população. Houve um desejo da população, principalmente do segmento evangélico, em Feira de Santana. 30% da população de Feira hoje ela é evangélica. E juntando essa população com também os admiradores, né, do nosso trabalho, como você bem falou, eu moro em Feira já há 25 anos, né? Eu já estou na Bahia há 27, mas 25 mesmo em Feira de Santana. Então todo mundo conhece, viu que os projetos que nós tínhamos era viável para a cidade de Feira ter um prefeito com um novo perfil, né? E nós estávamos na época com a secretaria, que era a Secretaria de Habitação, entregamos a secretaria e chegamos para o prefeito Colbert
porque Zé Ronaldo tinha renunciado devido a que ele foi candidato na última eleição, né? E aí falamos para a Colbert que não daria mais para a gente seguir. Eu ia seguir o caminho, porque o povo estava pedindo, a população estava querendo que o meu nome fosse colocado como prefeito. Foi uma eleição difícil, porque eram 9 candidatos. Você disputar contra o prefeito da cidade, contra o candidato do governo do estado, né? A deputada federal, Daiane Pimentel, Carlos Geilson, Tagino Machado também. Até o dia da eleição, segundo as pesquisas, dizia que José de Arimateia era o último colocado. Isso me prejudicou muito, porque quando abriu as urnas, eu fiquei em terceiro lugar. Então você vê que a pesquisa, eu até questionei isso com alguns órgãos de pesquisa. Vocês estão falando, vocês estão divulgando uma coisa que não é verdade. E o senhor rompeu na época com o grupo político atual só para concorrer. Hoje o senhor continua alinhado. Aí quando terminou a eleição, por nós termos sido candidatos, houve o segundo turno. E aí o prefeito Colbert, claro, no mesmo dia ligou e preciso conversar, e eu sempre fiz uma oposição com respeito, isso pesou muito, e eu abracei a campanha do Colbert como se fosse a minha campanha. O ritmo de campanha que eu vinha de candidato a prefeito, eu continuei mais 15 dias e, graças a Deus, nós conseguimos ganhar as eleições, e a população de Feira é testemunha da importância que foi o nosso apoio à candidatura do Colbert. Esse grupo político, seja na figura do prefeito Colbert Martins ou do ex-prefeito José Ronaldo, deve caminhar, deve se alinhar com o grupo do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, agora na sucessão estadual. É o caminho que o senhor segue também? Aí já é outra questão, né? Porque apesar que nós estamos juntos lá em Feira de Santana no sentido do apoio ao prefeito Colbert. E o nosso partido também está em conversação com o ACM Neto, né? Republicanos. O Republicanos está com a conversa já bem adiantada, que eu creio que em breve estará sendo anunciado, né, a definição, né, porque o nosso partido, nós não vamos apoiar partido de esquerda. A nossa tendência o nosso partido é um partido do centro, e nós estamos aí nessa conversação com o ex-prefeito, que fez um bom trabalho aqui na capital, ACM Neto. Então a tendência é o Republicanos também compor essa base de apoio? Provavelmente. O Republicanos, inclusive, tem resistido a lançar um candidato próprio ao governo do Estado, tanto que tem motivado o ministro João Roma a possivelmente migrar para o PL do partido do presidente da República, para, quem sabe, ter um espaço maior e se lançar como candidato ao Estado com o apoio do presidente da República. Em nível nacional, o Republicanos deve se aproximar de qual candidato, deputado? Em nível nacional, o Republicanos, como você sabe, o Republicanos ele tem dado esse suporte ao presidente, porque o ministério hoje que está aí é do Republicanos, né? E a gente espera ainda... Ministério da Cidadania. É do Ministério da Cidadania, a indicação do Republicanos. A gente espera, dentro desse anúncio que vai ser a nível de governo do Estado da Bahia, também venha a se definir, né? Eu acho que isso é uma conversa que ainda eu não tenho assim essa confirmação, porque vai partir do próprio presidente estadual, que é o deputado federal Márcio Marinho, que sempre está em conversação com o próprio presidente nacional, que é Marcos Pereira. Então, eu creio que em breve nós teremos esse anúncio oficial, qual o caminho que o Republicanos vai seguir. Mas está caminhando em qual direção? Pô, pelo menos dê um sinal aí. Olha, é exatamente o que eu acabei de falar, né? Eu posso falar de mim, eu com certeza vou permanecer no Republicanos. E o senhor que está dando sinais agora de que deve se aproximar também do grupo político de ACM Neto, esse grupo ele tem procurado defender um palanque livre, um palanque em que possa abrigar partidos de diferentes áreas que sejam simpáticos a diferentes candidatos a presidente do Brasil.
Ou seja, não verticalizar essa campanha, ao contrário do que deve ocorrer com o grupo governista, que deve fazer uma casadinha, digamos assim, entre o Jerônimo Rodrigues, candidato do PT, pelo menos pré-candidato ainda do PT ao governo do Estado, com a figura do ex-presidente Lula. Até que ponto essa não verticalização, essa não nacionalização da campanha de Assemineto pode prejudicar essa campanha, uma vez que o opositor vai estar nacionalizando a campanha? Olha, eu acho que o cenário político esse ano ele vai ter essa diferença, né? Eu acho que, por exemplo, a Bahia, hoje, esse grupo político que aí está no poder há 16 anos, existe um sentimento de mudança. Eu acho que a nível de Estado, a população já está querendo isso, porque aconteceu com esse mesmo grupo no passado, né? Você sabe que quando a ACM, que é o avô do Assemineto, perdeu, já fazia 16 anos que estava no poder. E aí houve essa renovação. Da mesma forma, esse outro grupo, o grupo político aí da esquerda, que também já esteve 16 anos de governo do presidente Lula, da Dilma, né? Não resolveram também vários problemas que o Brasil enfrenta. Pelo contrário, criou um problema sério na questão de atender mais os de fora, outros países, do que o próprio Brasil. Né? A questão de recursos foi desviado. Né? Eu acho que isso aí realmente vai favorecer nós temos hoje outros nomes a presidente da República, do atual presidente, e outros nomes, mas eu acho que o nome do ex-presidente, aliás, do presidente atual, é um nome que também vai ter aqui na Bahia, né, a sua representatividade, como teve. Qual o palpite o senhor arrisca? O senhor já falou que saiu em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de Feira de Santana. Em Salvador, a gente já tem alguns pré-candidatos definidos, Assemineto, Jerônimo Rodrigues, possivelmente João Roma. Coloca numa ordem aí. Olha, desses nomes aí, que eu vejo assim que existe mais uma simpatia e também um desejo do próprio Assemineto. Eu acho que o Assemineto é um nome que a população da Bahia já conhece o seu desafio que teve quando administrou Salvador, né? Que mesmo dentro de 8 anos ele fez em Salvador que muitos que estiveram no poder não fizeram. Então isso eu acho que já credencia, é um nome que, com certeza, o povo baiano, o sentimento baiano é esse. João Roma tem chance? A política é uma caixa de surpresa, né? Você sabe que na política, é como, por exemplo, meu nome em Feira de Santana como candidato era o último colocado, porque, claro, como eu já falei, passei por esse problema com a própria pesquisa, as pesquisas, né, e, enfim, me botaram, e você sabe que isso na imprensa, na divulgação, na cabeça do eleitor, isso influencia. Poxa, Arimatea não vai a lugar nenhum. Olha, hoje eu sou a terceira via. Então nós não podemos subestimar ninguém na política. Eu acho que nós temos que acreditar que o que o povo quer da Bahia é um novo governo. O povo da Bahia não quer dar continuidade a um governo que já teve a sua oportunidade, e a alternância de poder é fundamental no momento democrático. E para a gente encerrar, deputado, quais são suas futuras pretensões? Vai sair candidato à reeleição, buscar o 5º mandato? Olha, primeiro confiando em Deus, eu sempre sou uma pessoa de muita fé, eu acho que nada acontece sem a permissão de Deus, eu vejo até porque se eu era o último colocado nas pesquisas lá em Feira, cheguei ao terceiro, é porque Deus, olha, você vai se preparar mais. E já estou no 4º mandato, o povo da Bahia quer que eu continue, vai depender do povo da Bahia, mas meu nome vai estar à reeleição pelos republicanos para mais um mandato, e com certeza eu estarei fazendo mais do que o que eu venho fazendo, no sentido de estar discutindo, ouvindo a população, lutando pela família, lutando pelos idosos, pela causa animal, em defesa de uma Bahia
melhor para todo cidadão baiano. Deputado José de Arimateia, muito obrigado. Até uma próxima. Eu que agradeço, Jefferson, e agradeço e parabenizo mais uma vez a TV Alba, toda a equipe, essa equipe de jornalistas que tem. Eu acho que isso é fundamental, porque eu também sou uma pessoa que faço parte do segmento jornalístico. Parabéns a vocês, e a Bahia pode contar com José de Arimateia. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.